Todo mundo bem? Animados? Estamos ok? Sim? Então, a gente está na prova de agente fiscal tributário da Prefeitura Municipal de Suzano. Todo mundo nessa prova? Ó, mesmo numa prova tipo agente fiscal tributário, que deve ser uma coisa chique, concorda comigo? Um cargo de analista, salário é bom. Uma prova tipo a da VUNESP não é difícil, gente. Não adianta você querer comparar uma VUNESP com qual banca? FCC, ESAF, CESP, são provas com níveis totalmente diferentes. Então, quem já fez uma prova, por exemplo, da ESAF, sabe que é muito diferente. Até o volume de texto, né? Tanto de questões que caem na prova, então tudo é diferente. Mas só que cada prova tem a sua graça. Vamos supor, uma prova nesse perfil aqui, você tem que fazer quantos pontos? 10 em 10, não é isso? Numa prova tipo do CESP, você pode fazer 70% que você está dentro do páreo, entendeu? Numa prova tipo da FCC, se for um cargo de nível médio, você tem que fazer 90%. Mas se for uma prova de analista, você pode fazer os 80% que você está dentro. Você vai ter a redação corrigida e a redação que vai diferenciar. Então, também o nível da prova, ele vai ditando quem está dentro e quem está fora. Né? É fácil, mas não é fácil só para você, não. É fácil para todo mundo, tá? Então, numa prova desse nível aqui, gente, é 10 em 10. Não tem uma nota... Ah, se eu fizer 9 em 10, tá bom? Tá ótimo. Você só não vai ter a redação corrigida e vai ficar para a próxima. Entenderam como é que funciona? A não ser que você erre uma de português e acerte o resto inteiro, né? Então, isso que você vai ter que mensurar um pouquinho. E essas provas, elas têm muita tirinha, tem um suporte textual mais variado, né? E outras de outro jeito, cada prova de um jeito. Então, eu tô lá assim, ó, leia a tirinha para responder a questão. Aqui diz que a religião é o ópio do povo. O que você acha que isso significa? Significa que Karl Marx ainda não tinha visto nada. Então, ele mostrando que o ópio do povo, na verdade, é o quê, gente? A televisão. Perceberam? Sabendo-se que a frase citada por Calvin é o personagem da tirinha, tá? É atribuída a Karl Marx, é correto afirmar que o efeito de sentido da tira está na ideia de que a televisão faz apologia de drogas, tais como ópio, à população, independentemente dos protestos da religião. Nada a ver, né, gente? Não está totalmente fora do tema? Né? Nada a ver. As drogas ainda não eram consumidas pela população mundial quando a frase citada foi escrita. E aí? Nada a ver também. A televisão é o que exerce a ação hipnótica sobre as faculdades intelectuais das pessoas. Verdadeiro. Não é isso que é o que hoje a televisão é o ópio que do povo. Beleza? Então, neste caso aqui, letra C. A religião sinaliza o perigo da televisão, embora Marx não tivesse afirmado isso. Faz algum sentido, gente? Não, né? O ópio entorpece o povo, impedindo-o de apreciar o que há de bom atualmente na televisão. Também não. Então, a única resposta possível é a letra C. A televisão é o que exerce a ação hipnótica sobre as faculdades intelectuais das pessoas. E antes ele tinha comparado a televisão com o quê? Religião, não é isso? Quando ele faz essa comparação entre a televisão e a religião, ele faz uma analogia, ok? Então, leia o texto para responder as questões de número 2 a 8. Mesmo os poucos observadores devem ter notado um novo aparelho na temporada de férias. Tecnologia de ponta só no sentido mais estritamente literal. Neste ano, o pau de selfie monopé que permite tirar autorretratos conquistou o mercado dos viajantes. Não deixará de surpreender que em pleno 2015 o homem tenha redescoberto a utilidade da tecnologia de um bastão. Na pré-história, o homem vagou pelos bosques apoiando-se neles. Milhares de anos depois, a moda voltou, de forma distorcida. O instrumento que servia para conectar o homem com o que estava sob seus pés, a terra, e o apoiava literalmente para abrir passo pelo mundo, se converteu em uma ligação com o mundo superior. Ele está ironizando, né? Mundo superior, porque você está vendo o quê? De cima.
Se eu não me vejo, como sei que existo? Esse novo cajado nos permite uma perspectiva aérea da existência. O filósofo alemão Peter não sei das quantas explica que aquilo que nós entendemos por tecnologia é uma tentativa de substituir os sistemas imunológicos implícitos por sistemas imunológicos explícitos. Então, basicamente, ele está fazendo uma crítica à ideia do pau de selfie. Todo mundo consegue perceber? O texto tem uma natureza dissertativa, né? É uma crítica. Aí depois, em nossa época, os sistemas de defesa que criamos procuram nos isolar de um exterior que se nega a ceder à tendência individualista da sociedade. Por isso, andamos de um lugar a outro sem renunciar nunca o nosso mundo. Nos transformamos em uma sociedade de caranguejos eremitas, carregando no lombo nossas casas. Sentado entre centenas de passageiros, nos protegemos, com nossos fones de ouvido, celulares e vídeos, do encontro com o exterior. Agora, o pau de selfie nos permite tirar fotos sem a incômoda necessidade de interagir com estranhos. Então, basicamente, o que ele está falando, gente? Que a gente arrumou uma outra forma de o quê? Exercer o nosso isolamento, né? Então, a gente consegue agora tirar foto de si mesmo. Nos transformamos em seres autossuficientes e, em decorrência disso, necessariamente antissociais. A partir do momento que você convive menos, você acabou se tornando o quê? Antissocial. A máxima ironia do mundo globalizado é a crescente insularidade do indivíduo. Com o exterior é impessoal. Nos embrenhamos no interior. Como a comunidade nos debilita, a individualidade se torna preponderante. É assim que a casa familiar dá lugar ao apartamento individual e a autogamia moderna surge. O fenômeno do selfie responde a essa condição insular e por isso se arraigou como uma manifestação estratégica da revolução digital. O isolamento do indivíduo é tal que, liberto do voyeurismo, o que seria o voyeurismo? Olhar os outros, né, gente? Beleza? Liberto do voyeurismo, teve que conhecer o autovoyeurismo. Nos tornamos paparazzis de nós mesmos. O selfie procura esconder nossa natureza isolada e solitária sobre o verniz da felicidade e do gozo. Então ele ainda faz uma crítica, né? Que sua foto você está sempre sorridente, sempre bonitão e tal, mas que no fundo aquilo ali está, de certa maneira, mascarando uma série de, vamos dizer assim, vazios que a gente tem. Então eu tenho assim, ó, na passagem, tecnologia de ponta, só no sentido mais estritamente literal, o autor faz referência ao sentido literal. Então, você tem lá assim, o que é o sentido literal? É o real, não é, gente? Sentido literal é sentido como? Denotativo. Então, quando você pensar em sentido literal, é o sentido como? Denotativo, é o sentido real da palavra, tá? Então, eu tenho lá assim, ó, para destacar a criatividade do novo objeto da temporada, especialmente pela sofisticação do seu emprego. É isso, gente? Ele está elogiando o pau de selfie? Não, né? Como ironia para expor a simplicidade da concepção do pau de selfie, por associar com a forma e o uso do objeto. É isso, né? Tecnologia de ponta, porque a imagem está formada na ponta. Como reverência às modernas tecnologias da informática, destacando-se a relevância do pau de selfie. É relevante? Como forma de identificar-se aos usuários da tecnologia digital, que são moda nas temporadas de férias. É isso, gente? Não. Para expor um ponto de vista favorável à utilidade do objeto nas mais variadas situações de uso. Ponto de vista favorável ao pau de selfie? Não. Então, questão 2, letra qual, gente? B. Então, quando ele fala tecnologia de ponta, ele está falando de ponta porque você está vendo de cima, você está expondo a simplicidade da concepção do objeto, né? Que está vendo na ponta mesmo, de cima, e também associando com a forma do objeto. E ele está sendo irônico, ele está criticando o pau de selfie em todas as suas instâncias, né? Aí você está na questão 3. Com a frase, se eu não me vejo, como sei que existo?
O autor destaca em tom irônico a irracionalidade dos meios digitais que levam o sujeito a enxergar-se como parte indissociável do grupo. Não, primeiro que a gente não é grupo, a gente está se enxergando como indivíduo. Então, a questão é o seguinte, a gente está correndo da ideia de o quê? Grupo. O gosto da autocontemplação como forma de anular o indivíduo, lançando-o na massa dos viciados em tecnologias. É anular o indivíduo ou valorizar o indivíduo? Na verdade, o que você está fazendo é valorizar o indivíduo, né? O sentimento de participação do sujeito, alcançado graças à globalização que unifica interesses e gostos. Você está unificando interesses ou você está pensando só em você? Só em você. Você não está autossuficiente? Não é, gente? Então, não tem nada de unifica interesses. O individualismo decorrente da adoção de mídias que favorecem o deslocamento do sujeito do meio que o cerca. Não é isso, gente? Então, letra qual? D de deve estudar mais um pouco, né? Bom, aí você está na questão, na letra E, ele fala a presença de novos valores que substituem a supremacia da razão pela demanda de objetos de satisfação da coletividade. Gente, o que está errado? Coletividade. Porque esse objeto, ele não dá satisfação coletiva. Ele dá satisfação de que tipo? Individual. Beleza? Questão fácil, né, gente? Fácil. 4. Assinale a alternativa em que existe, nesta ordem, um par de termos antônimos, como ocorre em implícitos e explícitos, e um par de termos sinônimos, como em preponderante e dominante. Ceder e resistir, antônimos. Debilita e esmorece, sinônimos. Beleza? Agora os outros. Isolamento e comunidade, quase antônimos, né? Então a resposta é essa. Mas vamos lá. Isolamento e comunidade, quase o quê? Antônimos. Porque antônimo seria comunidade e indivíduo, né? Isolamento coletivo, né? Insularidade e insatisfação. Insularidade é o que, gente? Fechado, individual, né? E insatisfação, tem nada a ver. É sinônimo? Não. Então esse é nada, é sem relação. Incômoda e maçante deve estar mais para sinônimo do que o quê? Antônimo. Liberto e cativo, aí você tem o quê? Antônimos. Cativo, preso e liberto, solto. Conectar e desligar, antônimos. Aí, carreando e acareando. E aí? É nada, são coisas só diferentes. Então, não é sinônimo, nem é o quê? Antônimo. Beleza? Estritamente e contritamente, o que vai ser? O que é contrito e estrito? Os dois são em sentido o quê, gente? Mais específico, né? Estão mais para sinônimos que para o quê? Antônimos. Vou colocar quase porque não é bem a mesma coisa. Quase sinônimo. E suficiência e abastança, sinônimo. Então, algumas palavras não tinham relação, tipo essas daqui, porque tem hora que não é nenhuma coisa nem outra. E a melhor resposta, letra A, uma questão puramente de vocabulário, né? Até aí, tudo bem? Aí eu tô na questão 5, você foi lá e pensou em colocação pronominal, você sabe tudo de colocação. Assinale a alternativa cujos verbos estão conjugados corretamente e os pronomes estão colocados de acordo com a norma culta. Então, ele cobrou conjugação e o que mais? Colocação. Quando ele falou colocação, eu pensei primeiro em nasgue, ride, oi. E também pensei nos casos, o quê? Proibidos. Porque esses nasgue, ride, oi são os casos de próclise, não é? Todo mundo consegue pegar? Pode pegar daqui, Renan, que aí dá para escrever para cá.
Então, nasgue, ride, oi, eu estou pensando nos casos de próclise, não é isso? E aqui, casos proibidos eu tenho início de quê? Frase, após o quê? Particípio, que mais? Que mais, gente? Após futuros do indicativo. E após o quê? Ponto e vírgula. Então, início de frase, após particípio, após futuros do indicativo e após o quê? Ponto e vírgula. Não são casos proibidos? Não é, gente? Não é isso aqui que eu pensei em colocação? É porque você tem que saber pelo menos os casos de próclise e os proibidos. Senão você não consegue mexer, não. Aí no NASG, você pensou palavra de sentido negativo, advérbio, conjunção subordinativa, gerúndio precedido de quê? Em. Não foi isso? RID, pronome relativo, indefinido e demonstrativo. Oi, frase optativa, interrogativa e exclamativa. Beleza? Lembraram? E na conjugação de verbo, aí já é mais amplo, né? Você tinha que pensar nas suas tabelinhas de base, você tinha que pensar em mais coisas. Então, vamos lá. Talvez transformemo-nos em uma sociedade de caranguejos eremitas, que carreia no lombo as casas. E aí? Talvez não atrai? Talvez não é advérbio? Então, talvez nos transformemos. É próclise obrigatória. Não, a próclise obrigatória? Sim? Viram, talvez, gente? Não? Talvez é um advérbio, não é, gente? De dúvida? Então, talvez, advérbio é esse A aqui, ó. Advérbio curto e sem vírgula. Advérbio curto e sem vírgula exige o quê? A próclise. Então, o que é o NASG? Palavra de sentido negativo, advérbio curto e sem vírgula, conjunção subordinativa, gerúndio precedido de em, pronome relativo, pronome indefinido, pronome demonstrativo, frase optativa, frase exclamativa e frase o quê? Interrogativa. Então, esses daqui são os casos de próclise. Então, o que você tinha aqui era esse, ó, advérbio, talvez atrai. Ah, e se eu não soubesse? Não fazia. Não dá para fazer, não é? Não é? Você tinha que ter ciência que talvez atrai. Aí, na letra B, você tem o provavelmente. Provavelmente é advérbio, mas o problema não vai estar aí. Provavelmente nos mantêssemos. Não tem mantêssemos, é mantivéssemos. Não é derivado de ter? A base é qual, gente? Tiver. Não tem isso? Derivado de ter, a base tiver. Beleza? Tá. De levar nas costas, né? É o mesmo carreando que tá lá em cima, tá vendo? Tá. Se eu nunca me vir, como saberei que outros me verão e intervirão, se necessário? Se eu nunca me vir mesmo, não é? O verbo ver fica com a letra o quê? I. Então, se eu nunca me vir. Como a comunidade debilitará-nos. Só que olha o que acontece. Debilitará não é futuro? Futuro não aceita o quê? Ênclese. Então, não existe isso, né? Como a comunidade, o quê, gente? Eu posso fazer nos debilitará ou o quê, gente? Debilitar-nos-á.
Só não posso fazer ênclise, porque futuro não aceita ênclise. Não tem essa regra mesmo? Aqui, ó. Após futuros do indicativo é caso proibido. E nos tornaremos seres autossuficientes se nos predispormos ao isolamento. Primeiro, já tem um erro no nos, né? Nos tornaremos não dá. Tem que ser o quê? Tornar-nos emos, não é isso? Sim, ó, tem que ficar tornar-nos-emos. É feio, mas é assim mesmo, né? Porque é futuro, futuro não aceita o quê? Ênclise e também eu não posso fazer próclise. Tornar-nos-emos seres autossuficientes se nos predispusermos. Puser, o verbo ainda estava conjugado. Gerúndio precedido de em. Então, nos tornaremos não tem jeito e nem posso fazer o quê? Tornaremos-nos, porque futuro não aceita ênclise. E aqui ele trabalhou algumas bases de verbos, não trabalhou, gente? Eu vou revisar isso com vocês, mas eu vou corrigir a prova primeiro, tá? Aqui você vai trabalhar uma lista, né? Veio feliz hoje, pensando em verbo. Até aí, como estamos? Bem? Então, uma questão bem de gramática, né? Aí nós estamos na questão 6. Assinale a alternativa que se caracteriza pelo emprego de palavras destacadas em sentido figurado. Neste ano, o pau de selfie, monopé que permite tirar autorretratos, conquistou o mercado dos viajantes. É um pau mesmo, não é? Selfie de tirar foto. E é um monopé porque só tem o quê? Um pé. Então, está em sentido figurado ou é um sentido quase que denotativo? Quase denotativo. Eu, nessa questão, é o seguinte, na hora que eu li a letra A, eu fiquei até com vontade de marcá-la, mas eu continuei. Não é isso? Eu fiquei com vontade. Só que vontade passa, basta você ler o resto, né? Só você fazer o resto. Agora, o pau de selfie nos permite tirar fotos sem a incômoda necessidade de interagir com estranhos. Incômoda de verdade, estranho de verdade. Então, essa eu nem fiquei em dúvida, ok. Por isso andamos de um lugar a outro sem renunciar nunca ao nosso mundo. Beleza, tá? Também dá, não dá? Aí depois, mesmo os pouco observadores têm notado um novo aparelho na temporada de férias. Ok. Observadores, nada, e temporada, temporada mesmo. Nos transformamos em uma sociedade de caranguejos eremitas. Ah, essa eu tô vendo que é a mais o quê? Figurada. A gente é caranguejo? Eremita, por acaso? Então, essa é a mais figurada. Carreando no lombo nossas casas. Então, essa daqui é a mais figurada. Ainda que eu tenha achado, por exemplo, que a letra A tem alguma coisa de figurada, essa daqui é pior. Então, marquei essa, não fui feliz, acertei, o gabarito é esse mesmo. Porque não adianta, né, gente? Você tem que marcar o que é mais figurado. Aí eu tenho assim, ó, na passagem, o isolamento do indivíduo é tal que, liberto do voyeurismo, não tem um tal que? Toda vez que eu tenho tal que, tanto que, tamanho que, tão que, o que vai acontecer com isso? Vai dar uma ideia de consequência. Não tem essa regra mesmo? Tal que, tanto que, tamanho que,
vai evidenciar uma relação de consequência. Então, teve de conceber o isolamento do indivíduo era tal que teve de conceber um autovoyeurismo. O trecho destacado expressa em relação ao antecedente a ideia de consequência. Resposta letra qual, gente? D de dado. 31. Então, você tinha que saber aí que tão que, tanto que, tal que, conector de que tipo, gente? Consecutivo, né? Aí você continua na questão 8. Assinale a alternativa que reescreve trecho da passagem a seguir, sem prejuízo do sentido e com a pontuação de acordo com a norma padrão. Como o exterior é impessoal, nos embrenhamos no interior. Como a comunidade nos debilita, a individualidade se torna preponderante. É assim que a casa familiar dá lugar ao apartamento individual e a autogamia moderna surge. Então, eu tenho lá assim, ó, embrenhamo-nos no interior porque o exterior é impessoal. Não é como, esse como não é causal. Como o exterior é impessoal, nos embrenhamos no interior. Não é como no sentido de já que. Todo mundo viu que era um como com valor de causa? Então, aqui, ó, como o exterior é impessoal, ou seja, porque ele é impessoal, nos embrenhamos no interior. Como a comunidade nos debilita, a individualidade se torna o quê? Preponderante. Não é como de causa? Então, aqui, ó, a primeira coisa que eu percebi é que esses dois comos que estão no texto original, eles estabelecem relações de quê? De causa. Aí eu fui olhando, ó. Embrenhamo-nos no interior porque o exterior é impessoal. Porque é causa, né? E a individualidade se torna preponderante visto que a comunidade nos debilita, visto que também é causa. Então, o que eu observei? Na letra A tinha porquê e tinha visto que. Os dois mecanismos estabelecem relação de causa. Não é isso? O como no início da frase, em geral, é causal. Tá? E aí deu pra ver que ele era causal, né? Porque assim, ó, porque o exterior é impessoal, vamos pro interior. Porque a comunidade nos debilita, a individualidade prepondera, prevalece. A autogamia moderna surge, portanto, a casa familiar dá lugar ao apartamento. Primeiro problema, só teria uma vírgula antes do portanto, e não um par. Portanto, a casa familiar dá lugar ao. Pode ter essa vírgula aqui? Não, porque aqui, ó, quem dá alguma coisa a alguém. Vou separar o verbo do seu, o quê? Complemento. E só tem uma vírgula antes do portanto. E eu tô com outro problema, porque a relação dele é de conclusão. Ele não está pedindo para manter o sentido original? Isso não acontece. Dado que nos embrenhamos no interior, o exterior é impessoal. E a comunidade nos debilita, pois a individualidade se torna preponderante. Até que o dado que e o pois são causais. Só que olha lá no final, a individualidade se torna. Está separando o quê? O que está separando, gente? A individualidade se torna, está separando o sujeito do predicado. Não está separando o sujeito do predicado? A individualidade se torna preponderante. É assim que a casa familiar dá lugar ao apartamento individual. Conquanto que, primeiro que o sentido já está errado, porque conquanto que é condição. Contanto que, mas é condição. Eu que escrevi errado, mas isso aqui é que é condição. Conquanto é concessão, né? Contanto que, primeira coisa é condição. Isso aqui tem valor de si. E lá no texto original não tem nada. E segundo, que isso aqui é uma expressão.
Pode separar isso aqui com vírgula? Não. Mas a frase já está tudo errada, né, gente? Porque o sentido já está errado, não tá? Aí eu tenho lá assim, ó, letra E. O exterior é impessoal, embora nos embrenhemos no interior. Só de ter o embora já está errado. Porque o embora dá uma ideia de concessão. E na frase original, essas relações eram de causa. Tem jeito, não é? A individualidade se torna preponderante, apesar de outra concessão, só que agora pontuada errada, né? Já pensou uma vírgula aqui? Isso não é uma expressão? Apesar de a comunidade ainda estar separando o sujeito do predicado. A comunidade nos o quê? Debilitar. Não está separando o sujeito do predicado? De modo que a nossa resposta seja qual? Então, olha aqui. Eu observei o uso dos conectores. Não observei, gente? Porque pelos conectores ficaria muito mais fácil de eu eliminar, né? Se eu tenho um conector concessivo, um condicional, não tem nada a ver com o sentido que eu estou procurando, correto? Beleza? Até aqui como estamos? Bem? 9. Assinale a alternativa que apresenta concordância nominal e verbal de acordo com a norma padrão. Já recebi bastante apelidos pejorativos. Não é muitos? Então esse bastante varia, né? Já recebi bastantes apelidos. Bastantes apelidos no sentido de muitos. Como goleiro de pebolim e outros que o recato me impede de mencionar. Não é o recato que impede? O recato impede de mencionar. Beleza? Sim? Recato impede. Em alguns desses tantos cadastros que se faz, são cadastros que se faz ou que se fazem? Que se fazem, né? Em alguns desses tantos cadastros que se fazem no comércio, a atendente me disse que era preciso colocar anexo uma foto. Era preciso colocar o quê? Anexar. Aqui é uma passiva, ó. Se há PA, não há OD. O verbo é transitivo direto, né? E o objeto direto vira como? Sujeito paciente. São os cadastros que são feitos no comércio. Não é isso, gente? Cadastros que se fazem. A atendente me disse que era preciso colocar anexa uma foto recente. Não é a foto que vai anexa? Foi preciso pedir emprestado ao colega as requisições de compra, pois ali não se encontravam nenhuma delas. Tá, o que não se encontrava? Nenhuma delas. Beleza? Aqui, ó, foi preciso pedir emprestadas as requisições de compra, não é isso? A primeira coisa, você viu que era emprestadas. Pois ali não se encontrava... Obrigada. Pois ali não se encontrava nenhuma o quê? Delas. Nenhuma delas se encontrava ali. Beleza? Então, basicamente, você tem aqui uma concordância de passiva, aqui um caso de concordância nominal, emprestadas, quem que estão emprestadas? As requisições, e ali não se encontrava nenhuma delas. Nenhuma delas, sujeito, se encontrava ali. Quando você tem nenhum e cada, o sujeito fica sempre na terceira do singular. Não tem isso, gente? Letra D agora. Entendi que bastavam eles fazerem o depósito. Só que é um sujeito oracional. Bastava eles fazerem o quê?
o depósito até o meio-dia e... Eu acho que só mineiro é que erra isso aqui, gente. Porque o resto não faço, não. O resto fala certinho, ó. Se você fala 1h30, 2h30, 3h30, por que ia ser meio-dia e meio? Não é uma coisa meio sem lógica? 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, meio-dia e meia. Meia-noite e meia. Aí a gente é que para no meio do caminho, né? Mineiro falando, quantas horas? Meio-dia e meia. Né? A gente não vai nem no O nem no A, fica em cima do muro, gênero indefinido. Então vamos lá, meio-dia e meia. Sempre é meia, para concordar com o quê? Hora. Então, para que não houvesse problemas, o verbo haver tá bonito, não tá? Houvesse, na terceira do singular. Sobrou-nos qual? É necessário paciência, tá certinho. Se fosse a paciência, ia ser é necessária paciência. Mas é necessário paciência. Lembram dessa regra? Isso. Se tiver artigo, varia. Se não tiver, fica no masculino e o quê? Singular. É proibido entrada de estranhos. É proibida a entrada de estranhos. Não é só se tiver determinante que essas expressões variam. Beleza? É necessário paciência para ouvir o que mais de um reclamante tem a dizer acerca do atraso no atendimento. Então, resposta, letra qual, gente? Que caiu esse caso de expressão estereotipada, não foi? Esse caso é assim, ó. Com artigo varia. Não vou colocar artigo não, porque pode ser outro determinante. Com determinante varia e sem determinante permanece no masculino e o quê? Singular. Então aqui eu falo assim, ó. Água é bom. A água é o quê? Água é bom, a água é boa. Beleza? Aí eu falo assim, ó. É necessário paciência... E falo, é necessária muita paciência. Não coloquei um determinante? Se eu colocar um determinante, a expressão varia. Se eu não colocar, permanece no masculino e no singular. Não tem essa regra mesmo, gente? Ah, deve ter, Flávio. Tem. Tem. Ai, Flávia, é tanta coisa, tô sabendo. Todos nós estamos sabendo. Mas todo dia alguém toma posse. Então pensa nisso. Quer ficar animado? Olha o Diário Oficial. Ué, de vez em quando eu falo, gente, todo dia alguém toma posse? Então, resposta da 9, letra E. Faz uma lista de desejos, né? Tipo, o que você vai comprar, o que você vai fazer quando você estiver concursado. Não, Flávia, na verdade eu não quero é nada. É isso que eu quero. Serve também, né? Fazer nada, né? Nada que eu falo é assim, por exemplo, saiu do trabalho. Ah, não quero mais, sei lá, fazer pós-graduação, mestrado, né? Concorrência feroz. Não quero isso. Quero ser um servidor bom, mas também não quero nem ficar crescendo na carreira, não. Quero só trabalhar e ter o justo valor do meu trabalho. Serve, gente. Que mal que tem nisso? Todo mundo é diferente. A gente também tem que respeitar as pessoas que são assim. Vocês têm essa noção? Tem gente que não está querendo dobrar serviço, nada disso, não. Não tá querendo nada. Mas eu falo assim, eu só preciso de um dinheiro para pagar as contas e comer de vez em quando uma coisa gostosa. Ponto. Tá errado? Não. Errado. Não, eu falo assim, até no trabalho também. Não, tem gente que não quer, não. Cada um tem uma ambição diferente, né? Não tá errado. Eu tenho uma ambição
juntar algum dinheiro para, tipo, quando eu tiver uns 45, 50 anos, não precisar de trabalhar mais. Que eu ainda vou estar nova, tá perto. Não, mas aí a minha ideia é o seguinte, pensa comigo, se eu passasse no concurso agora, eu tenho 3 filhos, gente, 3 filhos é despesa pra caramba. É ou não é? Despesa pra caramba. E muito novos ainda, que é isso que a gente tem que avaliar. Então, se eu passar no concurso agora, eu não consigo manter um padrão de vida muito bom, principalmente pagando escola para 3. Não consigo. Cada escola é R$1.000, entendeu? Então, é muito complicado. Então, é assim, vai para iniciativa privada que te dá um pouco mais de dinheiro, mas te dá mais trabalho, não dá? Compre casa e carro, beleza? Porque casa e carro são bens que você vai precisar para a vida toda. Ok, vou quitar isso. Então, eu tenho 37 anos, faltam 6 anos para eu quitar meu apartamento só. Carro já tem, tá bom. Então, beleza. A Júlia vai passar em medicina nesse meio de caminho aqui. Sério? Então, pensa comigo. Quando eu tiver uns 45, Júlia já é médica há mais ou menos uns 5 anos. Já dá até para ela ajudar os irmãos, porque médica vai ganhar um dinheiro bom. Vai ou não vai? Não precisa ser muito, não, mas já é melhor do que a maioria dos mortais. Pronto. Então, até os 45 eu tenho para passar na Assembleia. Pronto, Júlia já é médica, já ganha algum dinheiro, eu já tenho casa e carro e só preciso de um dinheiro para me manter. E ainda tenho uma casa na roça, que eu posso alugar fim de semana. A minha vizinha aluga a casa lá, 1.500 cada fim de semana. O que eu não for, eu alugo, dá 3.000 por mês, gente. E minha casa é 10 vezes melhor que a dela. A dela todo fim de semana está alugada. O povo nada pelado, é uma orgia. Não, cada dia é um povo diferente, gente. Vocês não tem noção, não. E assim, o som é muito alto. Eu falo, gente, eu até penso assim, eu vou me redimir, nunca mais eu vou pôr uma música alta, de tão alto que é. Você pensa, você tá na Serra do Cipó e a pessoa aluga uma casa que você ouve lá na sua casa. Aí, ouve mesmo. Então, todos vocês têm um projeto, tá vendo? Já fiz um projeto. Júlia passa na faculdade, mamãe trabalha menos, você ajuda os irmãozinhos a estudar, já está tudo no papel, né? Júlia concordou. Júlia concordou. Não, gente, responsabilidade eu tenho, ó. Tô ajudando ela a estudar, não. Aqui, que é isso? Menina fez intercâmbio, gastei tudo que eu tinha, não tinha para ela ir para o intercâmbio, ela tem que retribuir. É isso não. Tudo é uma troca. Você tem que escrever até no papel para o menino não esquecer. Você está indo. Eu faço isso. Cobrança para os outros é o seguinte, aí você tem que esperar eles crescerem um pouco. O Vitor é muito inteligente, muito estudioso. Vitor, ele não é bobo, ele vai ser servidor, gente. Porque o Vitor, tudo dele é assim, mãe, quanto que custa para sustentar uma família? Menino, você tem 13 anos, você não vai casar agora, para que você quer saber isso? Tudo ele quer saber assim, quanto que custa isso? Mãe, quanto que custa a minha escola? A Júlia nunca perguntou. Ele quer saber quanto que custa a escola dele. Tudo ele acha caro. Ele fala assim, isso é só um tênis. Para que eu vou comprar um tênis de R$300? Não pode ser um de 100? Não é a mesma coisa? E ele usa, não é só um chinelo. Mas assim, quando ele tem que ir para a escola de tênis, ele fala assim, não pode ser de 100? Não é a mesma coisa? Isso, Vitor. Então, acho que ele vai ser servidor e vai ser assim, super econômico. A mulher que casar com ele vai levar um moço um pouquinho pão duro. Chega domingo, eu falo assim, vamos almoçar no restaurante. O Vitor vira e fala assim, você não pode fazer uma comida? Eu falo, nossa, menino, vaza. Vitor, não posso. Ele é um pouquinho machista, tá? Tem esse problema. Tudo dele é assim, você não pode fazer isso, mãe? Isso é tarefa de mulher. Eu falo, seu nariz. Leia a tira para responder a questão. Qual foi a sua nota? Eu tirei um A. É mesmo? Puxa, eu não queria estar no seu lugar. Eu tirei um C. Aí o cara foi lá para você completar com gramática, né? Por que razão você prefere tirar um C do que um A ou prefere tirar um C a um A? Não é o verbo preferir? Então, quem prefere, prefere uma coisa, A. E esse porquê não está fazendo uma pergunta? Então, tem que ser um porquê o quê? Separado e sem acento. A minha vida fica mais fácil se eu manter ou se eu mantiver? Mantiver. Conjugação do mesmo verbo que já caiu na mesma prova, né? Se eu mantiver a expectativa das pessoas a um nível o quê? Mais baixo ou em um nível mais baixo? Mantiver em. Expectativa em nível abaixo. Então, qual que vai ser a resposta? Letra B.
Você tinha que saber a regência do verbo preferir. Quem prefere, prefere uma coisa, o quê? A outra. Mantiver, mantiver. Esse aqui não é uma regência. Em nível. E o seu porquê é separado porque está fazendo uma pergunta direta. De modo que você terminou essa prova, vai para a próxima. Beleza? Todo mundo bem? Tipo, que vontade de corrigir provinha? Então, né? Então, você está na prova do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Esse concurso uma hora vai acabar, viu, gente? O Tribunal de Justiça diz que não vai ter mais esse aqui, não. Já ouviram falar nisso? Não é isso aqui mesmo? Isso. Aqui em Minas, o Tribunal de Justiça Militar vai acabar. Teve o último concurso em 2015, né? Mas a ideia é que não exista mais esse órgão. Também em São Paulo, tá? Depois vocês dão uma pesquisada sobre isso. Quem passou, passou. Quem não passou nesse aqui não vai ter mais, não. A ideia é unificar. Beleza? Isso aí até unificar também demora, mas só falando que esse daqui é igual assim, ó. Existe a possibilidade de existir um TRF só para Minas. Não existe? Tá, beleza. Por outro lado, outros órgãos vão deixando de ser utilizados, porque, na verdade, não tem demanda, tá? Então, o Tribunal de Justiça Militar é um que tende a ser mais unificado, beleza? A demanda é pequena. Então, você está na prova objetiva de escrevente técnico judiciário. Mas ainda não, né? Essa prova aqui, por exemplo, é de 2017. Então, em São Paulo, o povo aqui, ó, tá bem recente fazendo isso aqui. A prova foi em janeiro de 2017, tá? Então, você tem lá assim, ó. Muito antes de haver história, já havia seres humanos. Animais bastante similares aos humanos modernos surgiram por volta de 2,5 milhões de anos atrás. Mas, por incontáveis gerações, eles não se destacaram da miríade de outros organismos com os quais partilhavam seu habitat. Em um passeio pela África Oriental de 2 milhões de anos atrás, você poderia muito bem observar certas características humanas familiares. Quando ele fala você poderia muito bem observar, ele está conversando com quem? Com o leitor. Todo mundo consegue perceber que ele conversa com o leitor? Beleza? Aí depois, mães ansiosas acariciando seus bebês e bandos de crianças despreocupadas brincando na lama. Jovens temperamentais rebelando-se contra as regras da sociedade e idosos cansados que só queriam ficar em paz. Machos orgulhosos tentando impressionar as beldades locais e velhas matriarcas sábias que já tinham visto de tudo. Esses humanos arcaicos amavam, brincavam, formavam laços fortes de amizade e competiam por status e poder, mas os chimpanzés, os babuínos e os elefantes também. Não havia nada de especial nos humanos. Ninguém, muito menos eles próprios, tinham qualquer suspeita de que seus descendentes um dia viajariam à Lua. Dividiriam o átomo, mapeariam o código genético e escreveriam livros de história. Então, por isso que é muito antes da o quê? História, tá vendo? A coisa mais importante a saber acerca dos humanos pré-históricos é que eles eram animais insignificantes, cujo impacto sobre o ambiente não era maior que o dos gorilas, vagalumes ou águas-vivas. E ele nem compara com o gorila pelo tamanho, porque ele está mostrando que independente do tamanho, água-viva, né? Ou seja, ele estava no ambiente como qualquer outro que animal. Todo mundo conseguiu compreender a mensagem do texto? Então, tem lá questão 1. A ideia central do texto é: os humanos vêm evoluindo tão lentamente quanto os demais animais que conviveram no passado. E aí? A ideia central é que no passado ele era exatamente igual a outros o quê? Animais.
Não é essa que é a ideia central do texto? Então não tem nada a ver com a ideia de evolução. A ideia central é falar que a gente era exatamente o quê? Igual. Os humanos pré-históricos conviviam pacificamente entre si, e isso lhes permitia dominar os outros animais. Tem a relação de dominar os outros animais? Não, a gente não tinha nada disso. Ele só fala da relação entre os próprios o quê? Humanos. Os seres humanos distinguiam-se dos demais animais na pré-história pelo modo como interagiam entre si. Distinguiam-se ou eram iguais? Então, não se distinguiam, eram iguais. Os humanos arcaicos não possuíam habilidades que permitissem prever as conquistas futuras de nossa espécie. É isso. Eles eram iguais a todos os outros animais e a gente jamais imaginaria que a gente ia mapear código genético, a lua ou qualquer outro feito grandioso. Beleza? Os humanos modernos diferenciaram-se de seus ancestrais assim que começaram a lutar pelo poder. Eles se diferenciaram ou eles eram iguais? Iguais. Então, qual que é a resposta? Te devo continuar o quê? Estudando, né? Ok, aí a gente continuou. Aí eu tenho lá a questão 2. O termo miríade, em destaque no primeiro parágrafo do texto, está empregado com sentido de acentuada uniformidade, frequência irregular, grande quantidade, tamanho diminuto ou característica excepcional. Bom, quando ele fala assim, ó, eles não se destacaram da miríade de outros organismos com os quais partilhavam seu habitat. Essa daqui, gente, ou você sabia o que era, ou você não conseguiria fazer. Porque no contexto, eu acho que a gente tenderia a marcar qual? A. Eu acho que no contexto você ia na A. E a resposta não é A. Qual que é a resposta? É C. Miríade quer dizer grande quantidade. Entendeu? Essa daqui, se fosse pelo contexto, não acertaria, tá? Então, aqui, ó. Aqui, assim, ou chute ou conhecimento de mundo, não é? Vamos supor, uma pessoa que lê muito, talvez ela já tivesse visto esse termo e saberia que miríade tem a ver com o quê? Quantidade, beleza? Com número. Se você pensar com a parte de baixo, né, 2 milhões de anos atrás, você poderia observar certas características familiares e outros animais, né? Ele fala vários. Então, aqui, ó, muito antes de haver história, já havia seres humanos, mas por incontáveis gerações, eles não se destacavam da miríade de outros organismos, ou seja, da grande quantidade de outros, o quê? Organismos. Beleza? Então, questão 2, letra C, vocabulário. Isso aqui você erra, não é porque você não estudou português, é porque falta conhecimento de mundo, beleza? Isso aqui não é decorar, quem lê sabe mais, não é? Assim, ó, se fosse na ideia do texto, a maioria ia marcar a letra A. Não ia, gente? Bom, aí você está na 3. Um termo que expressa sentido de posse está destacado em... Bom, se você errar essa questão, eu te dou um cocão, né? Porque você está careca de saber que cujo é o único pronome possessivo que expressa o quê? Posse. Né? Mas, por incontáveis gerações, eles não se destacaram. Esse se aí está indicando posse? Não, isso é uma parte integrante do verbo, né? Com os quais partilhavam, quais, aí é pronome relativo. Aí depois, você poderia muito bem observar certas características. Esses certas aí é o quê? Pronome indefinido, né? Idosos tão cansados que só queriam, não é? Idosos tão cansados que... esse aí é um pronome relativo, né? Idosos cansados que só queriam ficar em paz. É uma adjetiva restritiva, né? Então, um pronome relativo. E eles eram animais insignificantes cujo impacto dos animais. Então, cujo é o único pronome relativo que dá a ideia de o quê? Posse.
Vamos aproveitar e relembrar tudo que a gente sabe sobre quem? Esse bonito, tá? Então, imagina quais são as regras que eu tenho. Imagina primeiro isso aqui, ó. Primeira coisa que eu sempre falo do cujo com vocês é que eles indicam o quê? Posse. Então, cujo e variações indicam posse. Que mais? Vem entre dois o quê? Substantivos. Não admitem posposição de artigo. Então, não posso colocar artigo depois. É um cidadão em cuja as metas, por exemplo, cujo os propósitos, não posso fazer isso. Não admitem posposição de artigo, não posso colocar artigo depois. Concordam com quem? Com o consequente. Eles concordam com a palavra que vem depois, ó. Cujas metas. Só que retomam quem? Retomam como todo relativo, porque todo relativo retoma o antecedente, o antecedente. Então, se eu te perguntar assim, ó, nessa frase, cujas, está retomando quem? Cidadão. Cujas metas, é só você perguntar assim, metas de quem? Lembram disso? Metas de quem? Do o quê? Cidadão. Então, cujas aqui está retomando a palavra cidadão. É um cidadão em cujas metas posso acreditar. Metas de quem? Do cidadão. Então, todo cujo indica posse, vem entre dois substantivos, não admite posposição de artigo. Não tem isso mesmo? Até aí, como estamos? Bem? Sim? Aí, agora você está na questão 4. Acerca da pontuação, de acordo com a norma padrão da língua, está correto o que se afirma em o trecho, animais bastante similares aos seres humanos modernos surgiram por volta de 2,5 milhões de anos atrás. Permanecerá correto se uma vírgula for acrescida após a palavra humanos. E aí? Pode, gente? Lógico que não. Não é aos humanos modernos? Animais bastante similares aos humanos modernos. Se você colocar essa vírgula aí, você vai estar separando o sujeito do predicado e o nome do adjunto. Você vai logo fazer tudo errado, ó. Isso aqui está no sujeito, ó. Humanos modernos surgiram. Se você colocar essa vírgula, você está separando o nome do adjunto adnominal e, de quebra, você está separando isso tudo que é o sujeito do predicado. Então, qual que é a chance de você colocar essa vírgula aqui? Nenhuma. Só se você estiver bêbado. Nem na sonoridade fica boa, né? Aí na letra B, o trecho. Em um passeio pela África Oriental de 2 milhões de anos atrás, você poderia muito bem observar certas características humanas familiares. Permanecerá correto após a substituição da vírgula por ponto que final. Olha que bonito. Em um passeio pela África Oriental de 2 milhões de anos atrás, isso aqui é um adjunto adverbial de lugar, tempo, né? Vou classificar não, porque está entre tempo e o quê? Lugar, porque pela África de 2 milhões de anos atrás.
Então, isso aqui é uma adjunta adverbial. Aí, quando eu coloquei essa vírgula aqui, eu estou separando uma adjunta adverbial. O que vocês acham de eu pôr um ponto aqui? Faz algum sentido? Lógico que não. Então, claro que eu não posso colocar ponto, porque eu estou apenas o quê? A vírgula indica o isolamento. Então, a vírgula indica o isolamento de um adjunto adverbial. Então, a vírgula indica o isolamento de um adjunto adverbial. Claro que eu não posso colocar ponto. A mensagem do trecho: mães ansiosas acariciando seus bebês e bandos de crianças despreocupadas brincando na lama, permanecerá inalterada caso seja acrescida uma vírgula após ansiosas e outra depois de despreocupadas. Então, vamos lá. O que eu fiz? Mães, vírgula. Ele quer pôr uma aqui, né? Após ansiosas. Vírgula, acariciando seus bebês, parará, parará, e bandos de crianças despreocupadas, vírgula, brincando. Deixa eu só tentar te explicar o que acontece. Acariciando é uma oração reduzida de particípio. Quem que está acariciando os bebês? As mães. Então, isso daqui era uma oração subordinada adjetiva, porque está se referindo a mães, restritiva ou explicativa? Ela estava sem vírgula lá. Então, ela era o quê? Restritiva. Quando eu colocar a vírgula nessa posição, ela vai se tornar como? Explicativa. A mesma coisa, quem que estavam brincando? Não eram jovens? Não eram jovens? Lá estava sem vírgula. Então, era oração subordinada adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Quando eu colocar a vírgula, ela vai virar o quê? Explicativa. Observa até o que ele está falando. Ele falou foi sobre o sentido. Ó. Permanecerá inalterada caso seja acrescida uma vírgula após ansiosas e outra. Não é isso, gente? Então, a mensagem do trecho permanecerá inalterada. A mensagem permanecerá inalterada ou não? Mensagem vai alterar, porque está passando de uma oração restritiva para uma o quê? Explicativa. Aqui ele nem falou que fica errado, porque não fica, né? Só está mudando o sentido. Todo mundo conseguiu perceber? Sim? Viram que era mensagem permanecerá inalterada? Então, na verdade, o que acontece na letra C? Muda o sentido, porque você tem oração reduzida adjetiva. Essa eu achei bem legal. Não é? Ok? Lembraram isso aqui? Não existe isso mesmo? Letra D. O trecho: ninguém, muito menos eles próprios, tinha qualquer suspeita de que seus descendentes um dia viajariam à Lua. Permanecerá correto caso as vírgulas sejam substituídas o quê? Por travessões. Ninguém, muito menos eles próprios. Claro que pode, não pode, gente? Ele fez uma o quê? Ressalva, ele está dando uma ênfase. Ninguém, nem eles. Não é isso que ele está falando? Então, essa está certa. A mensagem do trecho: a coisa mais importante a saber acerca dos pré-históricos é que eles eram animais insignificantes. Permanecerá inalterada se a expressão a saber ficar entre parênteses. Claro que não, né, gente? A coisa mais importante a saber. Aí ia ser a coisa mais importante acerca dos seres humanos pré-históricos é que eles eram animais o quê? Insignificantes. Flávia, mas eu achei que pode colocar o a saber entre o quê? Parênteses. Poder pode. Na verdade, aqui não vai comprometer o sentido. O que ele está falando? Que a mensagem permanecerá inalterada. O que acontece? A mensagem é alterada. A coisa a saber não é que se sabe? Se você colocar entre vírgulas, isso daqui não é a coisa mais importante a saber, não é a coisa mais importante que se sabe? Não é, gente? Então, de novo, você tem uma oração subordinada adjetiva, só que ela é reduzida de infinitivo.
Aqui, ó. A coisa mais importante que se sabe. Todo mundo conseguiu perceber? Se eu colocar entre parênteses, o que vai acontecer? Altera o sentido. Ela vai passar a ser o quê? Passa de restritiva a explicativa. Não tem isso mesmo, gente? Achei a questão bem bonita, né? Não é? Agora, Flávia, mas esse daqui, ó, muito menos eles próprios, isso daqui só está dando uma ênfase, né? Ninguém, nem eles, não é? Incluindo eles. Então, só está dando uma ênfase, não é oração adjetiva. O que ele fez aqui? Só uma maldade. Ele pegou todos os jeitos de reduzir uma oração adjetiva e falou assim, vai lá. Veja que o sentido foi o quê? Alterado. Não é isso que ele fez? Então, só para você se lembrar. Então, olha aqui, ó. Lembrete. Então, você sabe que as orações adjetivas, elas podem ser restritivas, e aí elas vão ser com vírgulas ou sem vírgulas. E elas podem ser também o quê? Explicativas. Quando elas são explicativas, pode ser vírgulas ou pausas equivalentes, né? O que são essas pausas equivalentes? Travessões, etc. Parênteses, né? Então, adjetivas restritivas, sem vírgulas, e explicativas, vírgulas ou pausas, o quê? Equivalentes, beleza? Dá para pensar nisso aqui? Ok? Aí, só que a gente acha que a adjetiva, ela sempre tem pronome relativo. Isso só acontece quando ela é desenvolvida. Quando ela é desenvolvida, ela tem pronome o quê? Relativo. Mas ela pode ser reduzida de gerúndio, infinitivo e particípio. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Aqui a gente tem até um probleminha, porque na nossa cabeça, a gente só quer fazer essa questão aqui com o quê? A gente só quer fazer com o quê? A gente quer fazer assim, ó. E é pior, porque a gente nem quer olhar se é pronome relativo. A gente só quer fazer se tiver que.
Olha o que acontece. Eu sei que se eu mudar de oração restritiva para explicativa, altera o sentido. O que o meu coração está querendo encontrar na prova é a frase número 1. É aquela laranjinha ali, ó, não é? A gente quer fazer assim, ó. Os políticos brasileiros que são corruptos. Tá sem vírgula, eu sei que ela é o quê? Restritiva. São todos os políticos ou só uma parte? Se é restritiva, é só uma parte, não é isso? Os políticos brasileiros que são corruptos, só uma parte. É uma parte bem grande, né? Mas é só uma parte. Então, 99,99. Então, os políticos brasileiros que são corruptos, a gente está falando de uma parte, beleza? Coloquei vírgula. Os políticos brasileiros, vírgula, que são corruptos, vírgula, não merecem nosso apoio. E aí, eu mantive o sentido ou alterei? Alterei. Agora, o que eu estou falando? Todos. Não é isso que acontece? Você está preparado para ver isso. Se tivesse um quê, você tinha acertado essas duas frases, não tinha? Você já está totalmente adestrado para identificar a alteração de explicativa e restritiva desde que apareça um pronome relativo do tipo que. Porque na hora que eu coloco uma frase com onde, você também erra. Você fala assim, não entendi, mesma coisa, sou. O local onde ele foi encontrado. Isso é uma restrição. Dá uma restrição? Se eu colocasse isso aqui entre vírgulas ou entre parênteses, ele foi encontrado onde? No local. Onde não é pronome relativo também? Não é, gente? Eu teria passado de uma oração adjetiva restritiva para uma oração de natureza, o quê? Explicativa. Altera ou não? Super altera. No super altera? É a mesma coisa dessa de cima. Só que é mais difícil de você perceber a alteração. Aqui está falando assim, ó, com vírgula, existia um local e ele foi encontrado no local. Sem vírgula, o local onde ele foi encontrado. Havia vários locais e eu estou falando daquele em que ele foi o quê? Encontrado. E aí o sentido é sempre isso mesmo, tá? Aí, então assim, ó, caso clássico, versão piorada. O que é uma versão piorada? Eu coloco um outro pronome relativo que não seja que. Beleza? Versão mais piorada, severa de todas. Eu coloco uma oração o quê? Reduzida, tá? Então, na hora que eu faço a reduzida, ó, o rapaz, ao observar os textos, tem grande talento. Quem que está observando os textos? O rapaz. Então, aqui, ó, o rapaz, ao observar os textos, tá vendo que está se referindo ao rapaz? Mesma coisa eu falar assim, o rapaz que observava os textos tem grande talento. Então, se eu colocar a observar os textos entre parênteses, entre travessões, entre vírgulas, vai alterar o sentido? Claro que vai. Por que vai? Porque vai passar de restritiva, que é sem sinal de pontuação, para o quê? Explicativa. Então, o rapaz, ao observar os textos, isto daqui é uma oração adjetiva como? Restritiva. Se eu colocar sinal de pontuação nela, como é que ela vai virar? Explicativa. E, por teoria, eu sei que altera o sentido. Todo mundo entende? Sim? Flávia, mas não consigo ver a mudança. Não tem problema. Só de você saber que se ela virar restritiva ou explicativa altera, já tá bom. O que muda, não precisa saber. Mas, eu te explico de novo. O que acontece? Sem vírgula, quantos rapazes existiam? Vários. E eu tô falando só daquele que o quê? Observava o texto. Tô falando de um pedacinho. Com vírgula, quantos rapazes existiam? Um só. E ele observava o quê? Os textos. Sempre na explicativa eu estou colorindo o conjunto todo. Lembram disso? E na restritiva eu estou colorindo uma parte. Beleza? Então, o rapaz a observar os textos. O rapaz que observava os textos. Com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. Porque você não estava emocionalmente preparado para uma reduzida. Mas você sabe a teoria, não sabe? Mas está vendo que se mudar uma coisinha, o aluno enfraquece? Né? Você leu, falou assim, tá bom, estou sabendo a resposta, mas... Né? O governo exercendo o poder tem baixa credibilidade. Não é o governo que está exercendo o poder? Não é, gente? O governo exercendo, o governo que está exercendo. Reduzida de quê? Gerúndio. Ela é restritiva. Não é restritiva? O governo exercendo o que está exercendo. Ah, se eu colocar entre vírgulas, o que vai acontecer? Passa a ser explicativo. Não passa?
não é? A questão tratada pelo ministro, não é a questão que foi tratada pelo ministro? O que ela é? Reduzida, só que agora de quê? Particípio. Então, olha o que eu fiz. Um resumo de tudo. Versão clássica, que. Qualquer outro pronome relativo vai para o bloco que você já erra, tá? Vai por mim. Se aparece cujo com vírgula, vocês não notam, entendeu? Versão com qualquer outro relativo e uma versão beta, com qualquer oração reduzida. Aí eu te dei todas as possibilidades. Infinitivo, gerúndio e o quê? Particípio. Tem outra opção, Flávia? Não, também. Qualquer outro relativo, né? O qual, cujo, como, quanto, não pode ser qualquer outro? Onde. Não resumimos todas as opções? Então isso aí pode ser mais complicado, né? Essa questão de pontuação foi a mais bonita que eu já vi na VUNESP. Ela é interessante, pelo menos. Cinco, a concordância está de acordo com a norma padrão da língua na frase em. Muito antes de haver história, já existiam seres humanos. Não existiam, gente? Seres humanos o quê? Existiam. O verbo haver não varia, mas o existir se flexiona normalmente. Animais bastante similares aos humanos modernos podiam ser encontrados. Não, os animais podiam ser encontrados? Por volta de 2,5 milhões de anos atrás. Então, encontrados. Na África Oriental, de 2 milhões de anos atrás, certas características humanas familiares poderiam ser muito bem observadas. Tá ótimo. Né? Agora vamos lá. Esses humanos arcaicos competiam por status e poder, assim como ocorria com os chimpanzés, os babuínos e os elefantes. Não é assim como ocorria? Ou seja, assim como eles competiam, não é isso? Aqui o sujeito é oracional, né? O sujeito é competir, não é, gente? Não é do mesmo modo que ocorria? Não é, gente? Letra E. Eles próprios não havia de suspeitar que seus descendentes um dia viajariam à Lua. Eles próprios não haviam ou eles próprios não haviam de suspeitar? Haviam. Isso aqui é uma locução verbal, né? Então, nesse caso aqui, esse haver não está com valor o quê? Existencial. Isso é locução verbal. E esse daqui não está com valor o quê? Existencial. Então, não tem valor existencial. Até aí como estamos? Bem? Assim como ocorria com... Assim como é uma conjunção, né? Comparativa. Só que é o assim como só, né? O ocorria é o verbo. Não é? Da mesma forma que ocorria. Beleza? Aí agora você está na questão 6. Então qual que ficou a resposta da 5, gente? C. De continuarei estudando até tomar posse, né? Aí você está na questão 6. Leia a tirinha. Já que sua mãe está doente, hoje eu farei o jantar.
Você sabe cozinhar? É claro que eu sei. Eu sobrevivi por 2 anos com a minha comida, quando morei sozinho depois que terminei a faculdade. A mamãe disse que o seu café, almoço e janta eram wafer congelado e sopa em lata. Sua mãe não estava lá para saber, agora pega o abridor de latas. Então, basicamente, né, a informação procede. No primeiro quadrinho, os comentários, já que sua mãe está doente e hoje eu farei o jantar, estabelecem entre si uma relação de quê? Causa e consequência. Não tem um jaquê de todo tamanho aí? Isso é uma conjunção de causa e consequência. Você não fez nem observando o sentido, você fez observando o conector, né? Então, a resposta, letra qual? A. 7. Uma frase escrita em conformidade com a norma padrão da língua é: o pai alegou em que tinha sobrevivido 2 anos com a própria comida. Ele alegou em que tinha ou tem que ser ele alegou que tinha? Ele alegou que tinha, né? Quem alega, alega o quê? Algo. Então não tem esse em aqui não. Quem alega, alega algo. B. O pai tentou persuadir o filho de que era capaz de cozinhar. Quem tenta persuadir alguém de alguma coisa. A transitividade do verbo está certo, né? Persuadir alguém de algo. Deixei aqui, fui analisar o resto. O pai não conseguiu convencer o filho. Quem convence, convence alguém de alguma coisa. Não conseguiu convencer o filho de que estava apto a cozinhar. Tudo errado quanto à regência, não tá, gente? Então, quem tá apto a. E quem convence, convence alguém de algo. Letra C. Letra D agora, desculpem. O pai acabou revelando que não estava preparado para cozinhar. Não é revelando o quê? Vocês viram que é questão de regência, né? Verbo transitivo direto, quem revela, revela algo. O pai aludiu à época. Quem alude, alude a. Ele aludiu à época que tinha sobrevivido com sua própria o quê? Comida. Tinha que ser, ele aludiu à época em que tinha sobrevivido, porque ele sobreviveu naquela época. Não é isso aqui? Então, qual que é a resposta? B de bola. E a questão cobrou basicamente qual matéria? Regência. Verbal e nominal associadas. Misturou as duas, tá? Então, você tem tanto regência verbal quanto regência nominal. Ok. Aí eu tô na 8. Você tem um textinho. Entre ouvida na rua, o que isso tem a ver com o meu café com leite? Não sei se essa é uma frase feita comum, que só eu não conhecia, ou se estava sendo inventada na hora, mas gostei. Tudo no fim se resume no que tem e não tem a ver com o nosso café com leite, no que afeta ou não afeta diretamente nossas vidas e nossos hábitos. É uma questão que envolve mais do que a vizinhança próxima. Outro dia ficamos sabendo que o Stepan não sei o quê voltou atrás na sua teoria sobre os buracos negros, aqueles furos do universo em que a matéria desaparece. Nem eu nem você entendíamos a teoria e agora somos obrigados a rever nossa ignorância. Os buracos negros não eram nada daquilo que a gente não sabia que eram. São outra coisa que a gente nunca vai entender. Nosso consolo é que nada disto tem a ver com o nosso café com leite. Os buracos negros e o nosso café com leite são, mesmo, extremos opostos. A extrema angústia do desconhecido e o extremo conforto do familiar. Não cabem na mesma mesa ou no mesmo cérebro. Então, basicamente, ele fez uma crônicazinha, né? Falando que existem várias coisas que a gente também nem precisaria saber, porque não afeta nada na nossa vida, tá?
O sentido atribuído pelo autor à frase "o que isso tem a ver com o meu café com leite" está expresso em outras palavras na alternativa. Será que somos capazes de compreender isso? É essa a ideia? Não. Até que ponto isso desperta o interesse dos cientistas? Dos cientistas desperta, não desperta de pessoas o quê? Comuns. De que modo nós poderemos contribuir para isso? Ele já explica no texto, de nenhum modo, não tem nada a ver com a gente. Por que eu deveria crer na veracidade disso? Não é bem essa a ideia. Como isso pode impactar o meu cotidiano? Essa é a resposta. Quando ele fala assim, o que isso tem a ver com o meu café com leite? Ele quer dizer assim, e aí? Em que isso interfere? Então, e o Kiko, né? 9. Com a afirmação, os buracos negros não eram nada daquilo que a gente não sabia que eram. São outra coisa, que a gente nunca vai entender. O autor sustenta que, para os leigos, os buracos negros são insondáveis, instáveis, perigosos, excitantes ou inteligíveis. Insondáveis. Insondáveis no sentido que a gente nunca vai o quê? Saber o que é. Beleza? Essa também é uma questão de vocabulário. Se você não tiver um pouco a manha nas palavrinhas, né? Você poderia ficar em dúvida entre a A e a letra o quê? Ininteligíveis e que não podem ser lidos ou não podem ser explicados. Mas eles podem. Só que para nós eles não fazem o quê? Sentido. Não é isso? E a questão 10. Assinale a alternativa que preenche, respectivamente, as lacunas da frase, conforme a norma padrão. Há anos, não é A com H indicando tempo decorrido? Não é faz anos. Estudiosos têm questionado. Esse tem acento, né? Porque é plural. Têm questionado acerca da contribuição que o conhecimento dos buracos negros pode trazer. O conhecimento pode trazer o quê? A nossas vidas. Flávia, a crase aqui é facultativa? Claro que não. Aqui, ó, você tem um A singular seguido de palavra o quê? Plural. O que você poderia fazer é isso aqui, ó. As nossas vidas. Plural com o quê? Plural. De modo que a nossa resposta seja qual, gente? Mas no meio já tem o si que a gente tem. O si já está em todas, né? Você só tem que olhar a colocação. O que acontece? Tem questionado-se, isso não existe. Por quê? Particípio não aceita ênclise. Então, você só tem duas opções. Aqui ou aqui. Aqui pode ser com hífen ou sem, tanto faz. Então, eu só não posso colocar depois do questionado, né, gente? Por quê? Particípio não aceita ênclise. Não tem essa regra mesmo? Cobrou colocação pronominal também, né? Então, particípio não aceita ênclise. Só te lembrando aqui como é que você sabe que o tem acento, vai acontecer o seguinte. Ter e vir, eles vão ter circunflexo onde? No plural. Se eu tiver derivados de ter e vir, o que vai acontecer com derivados de ter e vir? Circunflexo se eu tiver plural e agudo se eu tiver o quê? Singular. Se eu tiver crer, dar, ler, ver e derivados, o que vai acontecer com eles? No plural, duplicam a vogal com ou sem acento? Duplicam a vogal sem acento. Não tem isso mesmo? É só para a gente não confundir esses grupos. Então, no plural, eles duplicam a vogal sem acento. Então, aqui, ó. Ele tem, e no plural, eles o quê? Tem. Ele vem, e no plural, eles o quê? Vem. Aí eu tenho circunflexo no plural e agudo no singular. Então, eu falo eles. Ele obtém, por exemplo, e no plural, eles o quê? Obtém com acento circunflexo e um é só.
Ele intervém, agudo no singular, eles intervêm, circunflexo no plural. E aqui eu faço no singular ele crê e no plural eles o quê? Creem. Ele vê e no plural eles o quê, gente? Veem. Duplicam a vogal, mas não recebem mais o quê? Acento. E te lembrando que o A com H ele indica duas coisas: existência e tempo decorrido. O mais comum de confundir é o de baixo, tempo decorrido. Então eu falo assim, ó, a questão é estudada há anos. Então quando eu falo a questão é estudada há anos, eu quero dizer a questão é estudada como, gente? Faz anos. Então com sentido de tempo decorrido ele é igual a faz. E não varia o faz também. E aqui ele é igual a existe, que pode ser no plural. Existem. Não pode? Porque o existir varia. Não é isso? Então a questão é estudada há anos no sentido de faz anos. Beleza? Conseguiram pensar? Pode falar? Tinha que ser com 2 S's, né? Flávia, no texto do Luiz Fernando Veríssimo, ele usou nosso consolo é que nada disto tem a ver com a nossa vida. O certo seria ele ter dito nada disso que ele já o quê? Falou, só empregou errado mesmo, não tem problema. Ele é o Luiz Fernando Veríssimo, né? Então ele pode, ainda tem a autoridade do pai, que é o Érico Veríssimo. Então, nesse caso aí, meu filho, você pode é muito.